Capítulo 9 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Refinar ou consumir. Quando alguém constrói alguma coisa sem incluir Deus, seja a vida, o lar ou até mesmo o ministério, essa obra não sobreviverá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Malaquias 3:2. Ele vem como um fogo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Nenhum pecado consciente ficará de pé na presença da glória de Deus, razão pela qual ele está se esforçando tanto para preparar o seu templo. O mesmo fogo pode ter duas funções, dependendo do objeto que entre em contato com ele: purificar ou consumir. Malaquias coloca a seguinte questão: quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Paulo fala a esse respeito em 1 Coríntios 3, do 9 ao 10. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus, segundo da graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Temos que prestar uma atenção especial à maneira como edificamos nossa vida. Nas Escrituras, a construção de uma casa simboliza a maneira como edificamos nossa vida e nosso ministério. Pertencemos a Deus, pois somos seu edifício. Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era o Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto a maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Está em Hebreus 3, do 1 ao 4. Repare que quem construiu a casa é o Senhor. Não somos nós, nem o poder da nossa carne, porque o que Deus constrói fica para sempre, mas o que edificamos não. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, versículo 1. Quando alguém constrói uma casa sem incluir Deus, seja a vida, o lar ou até mesmo o ministério, essa obra não sobreviverá. Em Gênesis 11:4 temos um exemplo disso. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, no nosso nome será famoso. Qual era a motivação deles? Queriam realizar seu sonho, levantar um edifício para a sua glória pessoal. Queriam ser como Deus, mas totalmente independente dele. Estavam numa busca para realizar seu desejo e a sua própria vontade, não a de Deus. Eles construíram independentemente de Deus, ainda não tivesse um alvo celestial. Isso prova que, por mais nobre que seja a nossa intenção, sem Deus, nada mais é do que um exercício da nossa futilidade. Por isso Paulo nos avisa: contudo, veja cada um como constrói. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, quem pode suportar o dia da sua vinda? Trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Estará em 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. O ouro, a prata e as pedras preciosas representam a construção do modo de Deus. A madeira, o feno e a palha representam nossos métodos de construções pessoais, usando a planta arquitetônica do mundo. Será que esses versículos se referem apenas ao julgamento que haverá no céu? Não. Eles descrevem o dia em que ele vier ao seu templo. Veja os versículos 16 e 17. Ele virá como fogo, mas o que o fogo faz? Depende do material com o qual o fogo entra em contato. O mesmo fogo que consome a madeira, o feno e a palha e refina o ouro e a prata, é por isso que ele diz o seguinte: se o que alguém constrói se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Está em 1 Coríntios 3 e 15. Se você construir sua vida, seus negócios, seu ministério com o tijolo da fabricação própria, como a sua personalidade ou pelos programas e técnicas do mundo, se construir manipulando e controlando as pessoas através da intimidação, se usar de bajulação para conseguir posição, se para construir você destroça os outros com crítica e difamação, então tudo o que você construiu com esses métodos vai se perder. Seja o que for que tenha construído, será queimado.
Muito se promove mentindo para levar vantagem, isso também será queimado. Não se engane. Se alguém de vós pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Está em 1 Coríntios 3, do 18 ao 19. O foco da sabedoria deste mundo é o egoísmo. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Está em Tiago 3, do 14 ao 15. Aos olhos de Deus, qualquer área de sua vida cuja motivação seja autopromoção não passa de madeira, feno e palha. Não importa o quanto pareça estar ajudando os outros, está sendo feito em nome do Senhor ou o quanto esteja sendo investido, tudo será queimado. A inveja gera competição e desconfiança. A desconfiança corre solta na igreja e o medo que ela gera causa divisão. A desconfiança corre solta. Começamos a fazer um jogo de poder para assegurar nosso domínio. Essa postura pode nos custar alguns amigos, nossa integridade ou, mais importante, nossa comunhão com Deus. Muitas vezes até pastores se deixam levar pela preocupação com posição, título ou salário, às expensas da busca do coração de Deus. O peso dessas coisas acaba sufocando o amor deles pelo povo de Deus e seu ministério e passa a ser levado por interesses pessoais. Isso faz com que o ênfase principal de seus ministérios esteja baseado na sua performance. Eles estão sempre lutando para ver quem é o melhor, o maior, na esperança de que o sucesso preencha o vazio que de fato só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Engana-se pensando que estão atuando mesmo pela causa de Deus. Outros pastores, contudo, estão buscando discernir o coração de Deus, mas parece que quanto mais buscam a Deus, menores se tornam. São pessoas que clamam diante de Deus: Senhor, quanto mais te busco, mais desço, sem conseguir uma vitória. Deus então responde: cave mais fundo. Eu lhe mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim. Ouve minhas palavras quem as pratica. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou o fundo e colocou os alicerces lá na rocha. Está em Lucas 6, do 47 ao 48. Quando morei em Dallas, gostava de acompanhar a construção dos arranha-céus. A princípio, a obra parecia que estava indo devagar. Os operários passavam meses quebrando pedras e cavando buraco para as fundações. Quanto maior o prédio, mais profundo era o alicerce. Do nível da rua, a obra parecia lenta e não progredia, mas de repente o prédio subia. Do nível da rua, a obra parecia lenta e não progredia, mas de repente o prédio subia. Comparando com o tempo do alicerce, parecia que tinha feito uma mágica de um dia para outro, mas a construção para cima era nada, comparada com a da preparação do solo para baixo. No corpo de Cristo, muitos cristãos estão na fase de preparação do subsolo. Louvado seja Deus pelo início do despertamento. São pessoas que têm um chamado para ministrar, mas no momento estão numa posição de serviço. As coisas não parecem estar indo muito rápido, porque eles estão no deserto, sendo preparados por Deus. As fundações estão sendo cavadas e o caráter de Cristo sendo formado. Este caráter deve se revestir todo aquele que está construindo seu ministério. Ao redor deles parece que os outros estão subindo rapidamente, através da política e da autopromoção, enquanto eles se sentem que estão praticamente parados. Pode até ser tentado a pegar aquela rota, mas como sabe que ela não produz caráter e compromete o nível de caráter que já atingiram, decide que o risco é grande demais. Enquanto esperam em Deus, estão dando oportunidade ao mestre e construtor de estabelecer uma boa e sólida fundação sobre a rocha. Hoje em dia, muitos ministros buscam diligentemente a Deus e aparentemente nada acontece. Encontra-se um lugar ou tempo de sequidão, enquanto observa os outros se autopromovendo e tendo sucesso no ministério, através de programas seculares e do marketing. Mesmo assim, Deus não permite que usem tais métodos. Por quê? Porque o próprio Deus é quem está preparando a fundação sólida para eles. Existe também aqueles a quem Deus ainda não chamou para um ministério de tempo integral, mas que alimentam o sonho de fazer algo para Deus. Essas pessoas ficam imaginando se essa visão se cumprirá um dia. Sente que a possibilidade do sonho se tornar realidade parece estar passando. É nesse lugar seco e ermo que Deus está preparando os que nele esperam. Daqueles que constroem as ferramentas como ou o programa da moda, mas a programação virá para os que vigiam e esperam a vinda do Senhor ao seu tempo. É Deus quem afirma: eu determino o tempo em que eu julgarei com justiça. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Está em Salmo 75, do versículo 2, 6 e 7. Existem ministérios Isaac e ministério Ismael. Qual é a diferença entre os dois?
O ministério Ismael nasce de uma necessidade gerada pela carne. O ministério Isaac nasce de um chamado e é gerado pelo Espírito. Contudo, os dois têm origem na mesma promessa ou chamado de Deus. Deixe-me explicar. Deus prometeu a Abraão que teria um filho. Esse filho sairia do próprio corpo de Abraão. Deus não disse nada a respeito do papel de Sarai. Sua esposa estéril desempenharia no processo. Depois de 11 anos de espera, Sarai trouxe uma ideia brilhante para Abraão. Sou estéril, já passei da idade de gerar filhos. Seu aparelho reprodutivo ainda está em plena forma. Se esperarmos mais ainda, você também não conseguirá gerar um filho. Você sabe que a fé sem obras é morta. Então você engravida H, minha empregada, e terei filhos através dela. A minha paráfrase de Gênesis. Abraão deu ouvido à esposa, e H teve um menino ao qual deram o nome de Ismael. Deus viu tudo aquilo e disse: eles acham que vão realizar a minha promessa pela própria força. Então eu vou aguardar até que o aparelho reprodutor de Abraão não funcione mais. Aí sim eu vou cumprir minha promessa. É minha paráfrase. Por que isso? Porque nenhuma carne se gloriará diante de Deus. Assim, 13 anos mais tarde, 24 anos depois da promessa ter sido feita, e ainda ficamos chateados se nossas orações não são respondidas dentro de 2 semanas. Deus disse: agora que o aparelho reprodutor de Abraão não funciona mais, está lá em Romanos 4,19, porque ele já está próximo de 100 anos de idade, já posso cumprir minha promessa. Minha paráfrase. Deus rejuvenesceu o sistema reprodutivo de ambos, fazendo com que Sara concebesse e desse à luz a Isaac. Ismael ficou na casa durante 13 anos antes que Isaac nascesse, e mais alguns anos enquanto Isaac ainda era criança, gozando dos benefícios da família de Abraão. Mas chegou uma época em que Ismael começou a perseguir Isaac, e veja o que aconteceu. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Gálatas 4, 29 ao 30. Aquilo que nasce da carne e da necessidade sempre perseguirá o que é do Espírito. Mesmo nos dias existe ministério Ismael, que foram gerados da carne e da necessidade, como resultado de uma promessa genuína, que apenas não esperam pelo cumprimento de Deus, mas se reproduzem a si mesmos. Não me refiro apenas a ministério, mas a todos os aspectos da vida. Lembre-se, a carne jamais poderá efetivar as promessas divinas. Se nascer da carne, a provisão terá de vir da carne, e isso geralmente é feito através de manipulação e controle. Os envolvidos passam a lutar pelo poder ou brincam com as emoções da pessoa a fim de obter resultados desejados. De uma hora para outra, você torna-se responsável pelo sucesso ou fracasso, dependendo da sua reação. Começa a haver muito legalismo e exigência. Ainda que sejamos nos referindo às práticas ministeriais, quero enfatizar que isso não ocorre apenas com os ministérios, mas aplica-se a qualquer coisa criada na força da carne. Por outro lado, há um entendimento sobre aquilo que é nascido do Espírito, de que nada que tenha sido feito poderá influir na formação, e um reconhecimento que ele não pode manter-se nem desenvolver-se por sua própria capacidade. A pressão para que haja provisão para os que foi criado ou construído é transferida para Deus. Quando Isaac chegou à posição de Ismael, já estava consolidada. Examinando a história, observei que a oportunidade para o ministério Ismael sempre surge antes que o prometido ministério Isaac seja gerado. É preciso resistir à tentação de tentarmos gerar aquilo que apenas Deus pode produzir. Lembre-se da Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Chegará o dia quando o Senhor virá ao seu templo dizendo: joguem fora os ministérios da carne, porque nenhum ministério nascido da carne terá herança com os ministérios da promessa. Ainda que esteja frutificando, Deus dirá: lancem todos fora. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Quando o julgamento começar, com ele a separação. Se uma parte de sua vida ou ministério tiver sido construída por sua própria capacidade ou pelo Espírito, somente a parte edificada pelo Espírito do Senhor permanecerá. Se alguém constrói seu ministério ou sua vida através de autopromoção, nada do que edificou permanecerá. Todavia será salvo como que pelo fogo. As únicas coisas que permanecerão são aquelas que foram recebidas pela promessa, geradas e produzidas pelo Espírito Santo.